Glória a Deus. Graça e paz, queridos, amém? Que bom que você está aqui conosco nesta noite para louvarmos e adorarmos esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem cuidado de nós cada momento, cada segundo da nossa vida. Nós não temos palavras para expressar a gratidão do nosso coração por Ele, amém? Ele merece uma salva de palmas, sim ou não? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Você que nos visita, seja bem-vindo. Estamos aqui na casa do papai. Fique bem à vontade no nosso meio. Eu quero compartilhar rapidamente um texto com você. O tema que o Senhor colocou no meu coração para essa noite é amor extravagante. Amor extravagante. Eu quero ler um texto que está no livro de Apocalipse, capítulo 5, o versículo 13. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. O tema é amor extravagante. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, que diz assim, Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Baixe sua cabeça, vamos estar orando. Espírito Santo, nós estamos felizes nesta noite pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos juntos aqui, reunidos como igreja do Senhor nesta noite. Nós cantamos aqui, Espírito Santo, pedimos que o Senhor viesse, e o Senhor já está aqui. Pedimos que a terra verdadeiramente está clamando, nós sabemos que a criação clama, e sabemos, Deus, que o Senhor ouve todas as orações. Por isso, nesta noite, prepara o nosso coração para entendermos aquilo que o Senhor tem reservado para nós neste lugar. Eu te peço, em nome de Jesus. Quem crê, fala amém. Amém. Glória a Deus. Querido, rapidamente aqui para a gente entender esse texto de Apocalipse, no sudoeste de Jerusalém havia um desfiladeiro profundo e muito estreito, com laterais rochosas, muito íngremes, conhecido como Vale de Inom, ou Gena, nome meio estranho assim. E no cume disso, no sul, com vista para o vale, o rei Salomão edificou um altar ao deus Moloque, o qual era honrado pelo meio do costume diabólico de sacrificar crianças, bebês ao fogo. Como nós tivemos reunião com o Culto Kids, falando da importância da criança, Deus me trouxe isso aí. Isso aí está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 7. E nesse local, rei Acás e Manassés, que eram reis de Judá, também sacrificaram os seus filhos, fazendo os próprios filhos passarem pelo fogo. Está em 2 Reis, capítulo 16, versículo 3. E essa prática terrível parece ter perdurado por um tempo considerável, até que Josias tentou, dar um fim a essas abominações, profanando os altares dos ídolos para torná-los cerimonialmente impuros. Você pode ver isso em 2 Reis, capítulo 23. Desde esse período, então, vou usar o termo que a Bíblia diz, o nome Gena se tornou uma espécie de fossa em Jerusalém, onde a cidade esvaziava o seu esgoto para que fosse levado pelas águas do rio Cedron. Então virou uma fossa ali, e dejetos sólidos também eram depositados ali, e eles utilizavam na época o enxofre para manter o fogo aceso sobre esses dejetos e a fim de consumi-los. O local ficava com um odor, com um cheiro horrível, insuportável, e fez daquele lugar um depósito de lixo, um refúgio de tudo aquilo que não ia para a cidade santa. Tudo aquilo que poluía a cidade santa era jogado então
no Gena ou no Vale do Inom. Então logo o Vale do Inom passou a simbolizar um lugar de devastação, um lugar de destruição, remetendo assim o castigo eterno. Os escritores apocalípticos judeus começaram a chamar aquele lugar ali de a entrada do inferno. O nome que com o passar do tempo foi sinônimo de Gena, inferno. Então essa palavra, que às vezes você encontra algumas vezes no Apocalipse, uma dezena de vezes aí no Novo Testamento, sempre que você vê ela, você vai ver traduzida ela como inferno. Um lugar que era o esgoto, um lugar que o fogo não apagava. Trata-se do lugar, do nome do lugar de um castigo definitivo de Satanás. O lugar do castigo definitivo das forças malignas e dos ímpios, daquele que não tem Jesus. O próprio Senhor Jesus muitas vezes usou esse termo em referência ao destino dos perdidos, como uma advertência aterradora às consequências do pecado. E com base nesses fatos, eu começo a refletir num texto muito conhecido de João, capítulo 3, versículo 16. Que quase todos os cristãos aqui, não vou perguntar, quase todo mundo sabe de memória esse versículo, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E quando nós pronunciamos essa expressão não pereça, automaticamente nós pensamos, eu não sei você, mas a gente pensamos na destruição eterna. A gente pensa nisso. Sim, é verdade que Jesus nos deu uma palavra capaz de libertar o ser humano da destruição, daquele monturo que o fogo queimava, o esgoto chamado inferno, onde tudo que pode poluir a cidade santa de Deus, a Nova Jerusalém, um dia será lançado. No entanto, quando o Mestre Jesus disse não pereça, ele também se referia ao seu desejo de nos guardar de outro tipo de destruição. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Uma destruição de desperdiçarmos a nossa vida nesse mundo. E inúmeros cristãos, nós temos visto isso mesmo nesse momento de pandemia. Em nome de Jesus, logo, logo isso vai passar, amém? Inúmeros cristãos têm vivido a sua vida de uma forma fútil e frustrante. De certo, muitos deles irão para o céu, sim. Porém, enquanto isso, estão desperdiçando o dom de Deus. O tempo precioso que Deus deu a mim e a você, enquanto nós estamos aqui. Nós estamos desperdiçando isso. O Senhor criou o homem com uma capacidade e uma habilidade incrível. Quando Deus criou você, Ele estava inspirado, Ele criou você com uma habilidade fantástica. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 7 e 8. João, você projeta para nós, para eles acompanhar a leitura. Diz assim: fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. E o versículo 8 fala assim: todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Uau! O Senhor tem planos maravilhosos para aqueles que são resgatados e redimidos pelo seu sangue. Amém? Ele deseja que sejamos transformados à imagem do seu Filho e que nós impactemos as pessoas ao nosso redor com a imagem dele refletida em mim, refletida em você. Nossa vida não será desperdiçada na eternidade. No entanto, isso não impede que Satanás tenta nos persuadir a isso, sempre. Pois ele deseja que nós fracassemos, que deixamos de vivenciar, de viver, de usufruir do potencial que Deus colocou em mim e colocou em você.
Deus colocou um potencial tremendo em você, mas Satanás quer que você não entenda isso. Jesus nunca quis que os seus perecessem, em nenhum sentido desta palavra, nem nesta vida, nem na vindoura. Todavia, Cristo declarou assim: para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, por que tantos salvos têm perecido? Desperdiçando os talentos que Deus lhe deu. O verbo crer significa bem mais do que clamar a Deus no momento de desespero. É muito mais do que isso. Não se trata de um escape da destruição eterna do inferno, conforme tantos imaginam. Não é só isso. Na verdade, esta palavra está ligada num processo de buscar constantemente o Senhor com fé. É isso que quer dizer isso. Não é simplesmente escapar do fogo do inferno, mas buscar o Senhor com fé e obediência, a fim de experimentarmos a sua vontade. Quem quer experimentar a vontade de Deus para a sua vida? Fala, eu quero. Querida, eu não sei você, mas eu quero fazer coisas extravagantes com o Pai. Por isso que o tema dessa ministração é amor extravagante. Michel fazendo oferta, falou assim: que amor extravagante Deus fez, enviou o filho dele morrendo por mim e por você. Querido, eu quero fazer coisas extravagantes para o Pai, por amor, por gratidão. Eu quero ir além do que o Senhor espera de mim, que Ele receba de volta toda a herança que Ele pode ter depositado na minha vida e na sua vida. Porque quão trágico é desperdiçar a nossa existência por meio da negligência, desperdiçar a nossa existência por meio da passividade, do anseio por coisas terrenas e deixarmos o que é essencial. Para tanto, nós precisamos estar atentos espiritualmente. Eu não preciso dizer para você que nós estamos vivendo dias maus, mas nós temos que estar atentos, estar ligado àquilo que o Senhor tem ministrado à igreja dele. Nós não devemos perder o foco e ficar presos em relacionamentos errados. Querido, o reino celestial é digno de vigilância. Qualquer desejo que embarace ou atrase a sua trajetória espiritual precisa ser arrancada e removida, para que no juízo, não sejamos tidos como improdutivos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, diz assim: se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como? Através do fogo. Uau! Querido, esse versículo nunca incomodou você? Esse texto nunca ardeu no teu coração? Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo. Está falando de salvos aqui. Esse texto nunca incomodou você? Então a primeira coisa que eu entendo aqui, a primeira coisa que eu vejo, que às vezes a extravagância ela é mal compreendida. É estranho, mas quando nós fazemos a vontade de Deus de todo o nosso coração, nossos familiares, amigos, e até mesmo dentro da própria igreja, justamente as pessoas que mais não deveriam incentivar e entender isso, muitas vezes criticam. Quando você quer fazer algo, parece que as pessoas criticam. As autoridades religiosas aqui na época de Jesus ridicularizavam ele, se opunham a ele. E além disso, os próprios irmãos de Jesus julgavam ele mal. Está lá em João capítulo 7, versículo 5. João 7, 5. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Uau! É isso que está escrito aí? Nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Querido, se essas coisas aconteceram a Jesus Cristo, por que aqueles que resolveram obedecê-lo integralmente
esperariam uma reação diferente das pessoas. Então, se você está sendo criticado ou criticada por amar a Deus, criticado ou criticada porque você está fazendo algo para Deus, seja bem-vindo, porque é assim mesmo, porque os valores mundanos estão desequilibrados e colocam poder, dinheiro, prestígio acima de tudo. Contudo, muitas vezes nós observamos, no meio disso tudo que nós vivemos, princípios da igreja que muitas vezes se encontram em desarmonia. Muitos cristãos consideram um infortúnio, algo que possa acontecer, consideram algo estranho quando alguém novo convertido vem, bem sucedido, e começa a abrir mão de alguns privilégios para vivenciar tudo aquilo, plenamente aquilo que Deus tem para ele. Eu acompanhei alguns até desdenhando, dando risada de quem escolhe viver de um modo simples, compartilhando seus recursos com o reino, em vez de empregá-los com estilo de vida luxuoso. As pessoas dizem: que isso, cara? Onde já se viu fazer isso? Há quem critique mães cristãs que muitas vezes decidem ficar em casa e investir na educação dos seus filhos, em vez de promover a sua carreira. Queridos, são pensamentos mundanos que têm invadido a igreja em várias frentes. E eu, meditando sobre isso, e lembrando da minha história da pastora, e vendo assim, quantas coisas nós já renunciamos por Jesus. Já fomos chamados de fanáticos, loucos. Você lembra uma vez chamaram nós de sem juízo? E eu falei: somos mesmo, sem juízo. Sem juízo. Vocês estão loucos, que desperdício de vida, falaram para nós uma vez. O Todo-Poderoso não nos chamou apenas para que nós fôssemos bem-sucedidos no sentido terreno, e sim, principalmente, para que nós fôssemos fiéis. E isso sim o Todo-Poderoso te chamou. O Senhor não mede esforço, Ele não mede o nosso sucesso por meio de sacrifício, salário ou diplomas universitários conquistados, não que isso esteja errado, mas para Ele importa é obediência e fidelidade. É isso que importa para Ele. Os incrédulos, querido, aquele que não crê, e até alguns cristãos, pode olhar para você, maniar a cabeça assim, e falar assim: que desperdício de vida, você acha? Que desperdício esse povo tem? Ficar numa célula na semana ainda, no sábado tem culto, uma rede de jovens, domingo ainda, que desperdício. Porém, no fim, nós nos deleitaremos com o sorriso de Deus. Essa é a grande recompensa. Mas as pessoas não entendem isso, porque o Evangelho é loucura para os que se perdem. Mas o que é um desperdício? É a segunda coisa. O que é um desperdício? Para mim, uma mulher que eu considero uma das grandes servas de Deus no Novo Testamento, também foi julgada como uma desperdiçadora. E a devoção que ela demonstrou por Jesus fortaleceu a minha determinação inúmeras vezes. E eu amo a fé, a coragem, a sensibilidade dela para as coisas que são do alto. E eu anseio por encontrar ela, a Maria, irmã de Marta e Lázaro, lá na cidade eterna. Assim como eu falei domingo passado, encontrar o ladrão da cruz. Você encontrar Maria, você é aquela desperdiçadora, né? E os fatos que nós conhecemos sobre Maria são escassos, na verdade. Ela vivia com a sua família em Betânia, cerca de 12 quilômetros de Jerusalém, cerca de 2 quilômetros ao leste do Monte das Oliveiras, era o lugar que ela morava. As irmãs de Lázaro aparecem pela primeira vez na Bíblia, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, quando Jesus elogia Maria. Ela elogia Maria quando ela se sentou aos pés para ouvir avidamente a voz de Jesus.
Ela se senta aos pés dele para ouvir com atenção cada palavra dele. Ela escolhe a boa parte, na verdade a única necessária. Enquanto Marta estava fadigada, fazendo muitas coisas, distraída, está lá em Lucas capítulo 10, 38 e 42, não vou, se você quiser anotar para ler depois, para a gente ganhar tempo aqui, Lucas 10, 38 e 42, na Bíblia Sagrada, a própria menção a Maria relacionada na morte e ressurreição do seu irmão, Lázaro. Parece segunda vez depois disso. Depois disso nós podemos ler ela mais uma vez na Escritura. Depois disso tudo, já tinha passado cerca de 1 ano, desde essa época que ela se sentou para ouvir Jesus, e Jesus fora convidado na casa de Marta, e é lógico que ela reclama. Lucas 10, versículo 40, parte B, fala assim: Senhor, não te importa que a minha irmã não me deixe eu ficar servindo aqui sozinha? No entanto, dias antes da sua crucificação, o Senhor Jesus retorna a Betânia. E nessa ocasião, Jesus foi convidado para participar aí na casa de um leproso, ex-leproso chamado Simão. O Evangelho de Mateus relata que Maria, Marta e Lázaro estavam também na casa de Simão. E o Evangelho de João, lá em 12, do 1 ao 2, fez assim: fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta, lógico, servia lá na casa de Simão. Marta e Maria representam 2 tipos de pessoas na igreja. Ambos são amados do Pai, ambos são úteis no reino, ambos são inteligentes. Os 2 tipos de pessoas que são amados por Jesus, mas têm dificuldade de manter-se em equilíbrio. Um deles é o cristão que está sempre ao serviço do Senhor, sempre. E um outro é o que está sempre em busca de comunhão com Deus. E o corpo de Cristo, para funcionar bem, precisa desses 2 tipos de pessoas. Amém? E a passagem de João capítulo 12, do 1 ao 9, fala sobre isso. Marcos também 14, descreve o que aconteceu na casa de Simão. A Bíblia diz que estavam reclinados à mesa Jesus, Lázaro, que tinha morrido, ressuscitado, e demais pessoas, enquanto Marta lhe servia, mas a casa era de Simão, porque é ímpeto dela. E naquele mesmo dia, Jesus havia dito aos seus discípulos que em 2 dias seria a Páscoa, e ele seria entregue e crucificado. Olha que revelação tremenda que ele traz na casa de Simão. Porém, aparentemente, parece que os homens que estavam com ele ali não guardaram essas palavras. Ele fala: daqui a 2 dias é a Páscoa, eu vou ser entregue, eu vou morrer. Mas parece que todo mundo estava sentado ali, comendo, bebendo, conversando alegremente. Então, nós nos perguntamos: será que alguém prestou atenção no que Jesus estava falando? Será que alguém deu ouvido a que Jesus estava falando, que daí 2 dias era Páscoa? E a partir do que aconteceu em seguida, nós podemos concluir que uma pessoa havia escutado, uma pessoa tinha prestado atenção, porque de repente, Maria aparece com um vaso de alabastro. A Bíblia fala que continha um perfume caríssimo. Fala assim que 1 libra de unguento de nardo puro, que valia 300 denários, o salário de 1 ano. De repente, Jesus falou, mas parece que ninguém prestou atenção, de repente Maria aparece com isso. Então, antes que alguém pudesse detê-la, seguindo um costume judaico, no qual as pessoas abastadas, que tinham recursos, que tinham dinheiro, eles ungiam os corpos dos entes queridos antes do sepultamento. E Maria quebrou esse vaso com aquele perfume dentro e começou a derramar aquele precioso líquido sobre a cabeça do Salvador e ungiu os pés dele. E logo depois ela estava lá de joelho,
diante do mestre, enxugando os pés deles com os seus cabelos, enquanto aquela fragrância daquele perfume enchia o ambiente. E por um instante todo mundo na casa ficou emudecido. No entanto, o silêncio foi quebrado pelas objeções, claro, objeções iradas de Judas Iscariotes. Está lá em João capítulo 12, versículo 5, põe esse versículo que é legal. Por que não se vendeu esse unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Então estava aquele silêncio, todo mundo olhando, até que Judas fala isso. João, no entanto, o Evangelho de João, no entanto, revela que as verdadeiras intenções do Criador, está no versículo 6, ora, ele não disse isso pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. João 12, 6. E Judas não foi a única pessoa a criticar a extravagante devoção de Maria por Jesus. Outros também repreenderam ela, a gente esquece disso. O Evangelho de Marcos narra que muitos se indignaram e disseram assim: por que se faz esse desperdício de unguento? Marcos 14, 4 e 5. Na maioria das vezes, essa é a reação das pessoas que admiram Jesus, mas não o amam. Admiram, mas não o amam. Não o amam profundamente. Mas, então algo incomum ou de valor foi oferecido a ele. E às vezes a gente nem percebe quando alguém oferece algo de valor ou incomum, a gente pode até criticar. Um talento musical tremendo, você tocando no louvor da igreja, podia ganhar dinheiro tocando em outro lugar. Uma inteligência brilhante dessa, você fazendo programinha para a igreja aí. Talvez isso é visto como desperdício. Talvez é visto como desperdício alguém que vem aqui voluntariamente e limpa a igreja. Talvez é visto como desperdício alguém que vem roçar. Talvez é visto como desperdício alguém que sai por aí convidando alguém para ir para uma célula. Talvez é desperdício alguém olhar você num dia da semana, parar, preparar e ministrar uma célula. Talvez seja visto como desperdício. Mas a devoção de Maria, para mim, é um contraste gritante ao comprometimento raso de um tipo de cristão. Quando um salvo, alguém que está salvo, ama Jesus como Maria, cedo ou tarde vai ser repreendido por alguém. Se você ama Jesus como Maria, saiba que alguém vai chamar você de fanático. Não levanta a mão não, se você já foi chamado, aleluia, seja bem-vindo. Cedo ou tarde vão chamar você aí, não precisava tudo isso, não precisa ser assim, não precisa orar não, para que sábado 7 horas da manhã orar, não precisa tudo isso, para que chegar às 18h30 antes do culto para orar, não precisa tudo isso. Guarde essas palavras. Nem sempre os famosos, os que ocupam um cargo importante, ou que possuem algum ministério, têm um coração agradecido a Deus. Mas ao redor da mesa, voltando para o texto, na casa de Simão, aquele clamor das pessoas murmurando se aquietou quando o Senhor começou a falar. Porque certamente houve quem pensasse o seguinte: agora Jesus vai dar uma bronca em Maria. Eu garanto que teve alguém que pensou nisso. Esse atrevimento dela, agora Jesus vai pegar. Afinal, Jesus tinha ensinado sobre o filho pródigo, né? Gastaram toda a sua renda vivendo dissolutamente. Ele tinha ensinado sobre o mordomo que havia desperdiçado as posses do seu patrão. Ele tinha ensinado, após alimentar uma multidão, ele falou para os discípulos: não pode desperdiçar nada, vai lá e recolhe. Recolheram 12 cestos cheios, não pode desperdiçar nada. De certo, Maria estava prestes para receber ali a maior repreensão da sua vida.
No entanto, a resposta de Jesus deixou o grupo ali atônito. Quando as ações do Mestre, Marcos capítulo 14, do 6 ao 9. Mas Jesus disse: deixe a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Aí vem algo que parece chocante, né? Mas Jesus fala assim: porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Uau! Eu quero que você imagine comigo Jesus assim, na hora que os discípulos reclamando que ela fez esse desperdício, Jesus levanta e fala: agora vou dar uma bronca na Maria. Fala: deixa ela em paz, Tomé. Acho que Tomé foi o primeiro que levou bronca. Tomé, deixa ela em paz. Pare de repreender ela, Mateus. Felipe, não importune mais ela. Judas, Pedro, sente aí. Está imaginando essa cena? Está imaginando isso? O coração de Maria foi revelado. O coração de Maria foi exposto. E o nosso será revelado em breve. E Jesus fala assim: eu sei exatamente por que ela fez isso. Foi uma atitude boa. Essa mulher fez tudo o que podia por mim. Muitos cristãos nem sequer se lembram o nome dos 12 discípulos de Jesus. Porém, ainda hoje, nós ouvimos aí sermões sobre Maria, sobre o seu ato de devoção, conforme o que o próprio Jesus afirmou lá em Marcos 14, 9. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Tanto Maria como Marta serviram a Jesus naquele dia. Uma delas preparando um jantar digno para o mestre. Imagina o jantar que foi. Se fosse você no lugar dela, você não ia fazer o teu melhor? Porque eu fiquei pensando. Uma delas preparando um jantar digno do mestre, um banquete natural fantástico. E a outra oferecendo um banquete espiritual. Agora, algo que ele poderia apreciar daí 2 dias, para suportar talvez as piores horas da sua vida terrena. Maria ofertou algo a Jesus, algo do seu coração, uma lembrança que ele levaria para a cruz. E para mim a terceira coisa aqui é o desafio de ofertar sem pensar nos custos. Querido, não existe nenhum versículo bíblico que mande você esvaziar sua conta bancária. Não tem. Não existe nenhum versículo bíblico para você fechar a porta dos teus negócios, doar tudo para os pobres, ou que você reunia a tua vida inteira e dá. Não tem isso aí. Então jamais cometa o erro de pensar que Jesus necessita de tais extravagâncias, só se ele mandar você fazer. Na verdade, o que ele requer de nós é muito mais do que isso. Ele requer o nosso coração com fé e obediência. E fala mais: tome cada um a sua própria cruz e siga-me. Isso é muito maior do que esvaziar uma conta bancária. Às vezes as pessoas mais bem de situação, os mais abastados, se dá o luxo de doar coisas consideráveis, quantia, fazer compra, sem nem pensar no custo. Sabe, viu pessoa que compra assim, sem nem ver o custo daquilo? Nem precisa conferir o valor do produto? Pode desperdiçar o seu dinheiro, porque não vai sentir efeito necessário, né? Pode comprar um carro aí sem ver o preço, pode ir jantar onde for sem ver o preço, que isso não faz diferença, porque ele tem suficiente. No entanto,
não era essa a situação de Maria. Ela sentiria os efeitos financeiros da sua devoção para o resto da sua vida. Vocês estão vendo como é que é muito mais do que isso? Aquela mulher se desfez do seu tesouro mais precioso, e a Bíblia diz que entregando alegremente, porque ela sabia que Jesus era um tesouro muito maior. Maria entendeu que o Filho de Deus estava pronto a ser moído por ela, conforme diz Isaías capítulo 53, versículo 5. De que maneira, você nunca parou para pensar, de que maneira uma jovem como Maria teria adquirido um frasco de perfume equivalente a 1 ano de salário? Como é que essa moça arrumou isso? Não há indícios nessa passagem que a gente leu que a sua família fosse rica. Todavia, o fato da casa mencionada no capítulo 10 de Lucas ser chamada casa de Marta pode revelar algumas coisas para nós. Ou Marta era viúva e herdar a residência do falecido marido, ou for uma herança recebida depois do falecimento dos seus pais, que ela era a filha mais velha. Se Lázaro fosse o filho mais velho, segundo o costume judeu, a casa pertencia a ele, então Marta era mais velha. Isso também leva a gente a indagar, a pensar que o perfume foi deixado para Maria, talvez a mais nova, como parte de uma herança para ela. E caso isso seja verdade, aquele unguento, aquele perfume, provavelmente representava a segurança para o futuro na sua vida. Aquilo representava segurança para o futuro da vida dessa mulher. Querido, nada disso pode ser confirmado. Todavia, algumas coisas são inquestionáveis. Aquele perfume pertencia a Maria e era caríssimo. Talvez depois do ocorrido, eu fico imaginando os parentes de Maria preocupados. Um falando assim, e o futuro de Maria? Ela perdeu o juízo. Ela quebrou lá em cima de um sujeito que se intitula Messias. Ela perdeu o juízo. E fala para ela assim, agora você não tem mais segurança, Maria. Por que você foi fazer isso? Maria, quem mandou você se envolver com esse pessoal aí? Você perdeu a esperança do teu futuro. E eu fico imaginando ela respondendo, o meu futuro está nas mãos dele. Fico imaginando ela respondendo isso. Eu fico imaginando ela falar assim, meu futuro está na mão dele, isso para mim basta. E olha, você quer saber mais? Ela fala para os parentes, há mais de 1 ano atrás, ele me disse que eu havia escolhido a boa parte que não me seria tirada, e eu coloco a minha segurança nele. Em cada uma das 3 ocasiões que Maria aparece no Novo Testamento, ela é apresentada como assentada aos pés de Jesus. Lucas 10, João 11, 12, as 3 vezes que aparece ela aparece assentada aos pés de Jesus, com base numa devoção tremenda. Então não é de se estranhar que Jesus amasse Marta, Maria e Lázaro, apreciando esse afeto, essa amizade. Claro que não era de estranhar isso. E como citei aqui, Betânia ficava a 12 quilômetros de Jerusalém, a casa era no meio do caminho, uns 20 minutos de caminhada. Então, 6 dias antes da Páscoa, o Senhor caminha nessa aldeia onde moram esses 3 irmãos. Por que Jesus passaria os últimos 6 dias da sua vida terrena com aquela família? Por que será? Porque Jesus passou os últimos 6 dias da sua vida terrena nessa terra aqui com aquela família? Por que não escolheu a casa de Nicodemos, um fariseu proeminente na época, um dos principais dos judeus, membro do Sinédrio, liderança religiosa, política de Israel? Podia ter ido na casa de Nicodemos, passar lá. Jesus poderia ter ficado com Nicodemos, usado esse tempo para compartilhar as estratégias do reino, propósito de Deus. Olha o propósito, como Nicodemos, você que é religioso assim, que é famoso, com esse homem influente, Jesus poderia ter gastado os últimos 6 dias da sua vida ali, edificando ele espiritualmente,
a fim de encorajar ele a permanecer fiel na sua posição política ali, né? Estratégias durante os dias difíceis. Não. Por que Jesus não ficou com Silas e Barnabé, líderes da igreja primitiva desde seu início? Homens que viviam em Jerusalém, que depois viajariam e ministrariam junto com o apóstolo Paulo. Por que não ficaram na casa de José de Arimateia, um discípulo abastado, rico? Ele podia ter financiado a igreja primitiva, podia ter financiado a igreja de Jerusalém. Por que ele não ficou com Matias, que a gente quase não ouve falar dele? Mais tarde ia ocupar o lugar de Judas Iscariotes no ministério e no apostolado. Por que Jesus não foi ao encontro da própria mãe? Dos 120 que estavam presentes no cenáculo, no dia de Pentecostes, mas por que Jesus escolhe passar seus últimos dias com Marta, Maria e Lázaro? Eu creio que a principal razão para isso era que esses três amavam ele de uma maneira incessante. Esses três tinham algo diferente dos outros. Eles acreditavam firmemente nele. Eles o amavam a ponto de entregar a vida deles pela vida do mestre. A casa deles era um santuário de paz. A casa deles tinha afeto, tinha descanso. Jesus podia relaxar naquela casa. Jesus se sentia amado. Uau! Jesus se sentia amado, se sentia fortalecido nesses momentos difíceis que ia sobrevir sobre ele. Marta e Lázaro eram bons amigos de Jesus, mas Maria pensava da mesma maneira como o coração de Jesus. Os ouvidos dela eram atentos, capazes de captar o significado das palavras de Jesus que falava por parábola. E é interessante que ela foi uma amiga, sim, mas ela nunca participou de discussões entre os discípulos para saber quem que era o maior entre eles. Você não vê Maria participando disso? Você não vê Maria participando do privilégio de sentar à direita do mestre no reino? Você não vê isso. Ela era simplesmente Maria, uma amiga devotada que entendia o enorme privilégio de apenas se assentar aos pés de Jesus. Ela entendia esse privilégio, deleitando-se com a sua beleza, sua presença, absorvendo cada uma das suas palavras. Maria talvez nunca foi chamada para pregar em lugar nenhum. Maria nunca foi chamada para realizar sinais, maravilhas, mas ela foi ungida com um coração amoroso. As Escrituras não registram que ela tenha exercido ministério influente, proeminente, como os outros, como os demais, não. No entanto, nos últimos dias anteriores ao martírio de Jesus, o espírito adorador desta mulher deve ter feito Jesus ir lá. Falei, eu vou passar com ela. A presença dela me agrada. Amados, nenhum de nós tem escolha de quando se trata de quanto tempo nós viveremos. Tem? Nós não podemos escolher quanto tempo nós viveremos. A nossa única opção é como viveremos. Uau, você está me entendendo o que eu estou pregando essa noite? Nós não podemos decidir quanto tempo nós viveremos, mas como nós viveremos. Ou nós desperdiçaremos o nosso tempo com o pecado, desperdiçaremos nosso tempo na devassidão, na passividade, sem se importar com ninguém, ou nos cuidados com as coisas desse mundo, ou nós gastaremos a nossa vida com Ele. E nós podemos servir ao diabo e acabar no monturo ardente chamado inferno,
ou nós podemos empenhar o nosso viver para Cristo, assim como fez Maria, que não ajuntou tesouros na terra, onde a traça e ferrugem tudo consome. Mateus 6,19. E eu fico orando, Senhor, me dá graça para viver como Maria. Jesus ama o mundo, Jesus ama a igreja, mas Ele, caprichosamente, Ele concede uma bênção diferente para aqueles que o amam extravagantemente. Ele concede algo diferente para aqueles que não estão nem aí que os outros vão pensar. Ele parece que tem o coração dele revelado para aqueles que resolvem se assentar e ouvir, empenhando sua vida para Ele. Mas como nós podemos estar com Jesus? Querido, não há segredo nisso. Ele fala que está à porta e bate. O primeiro passo é receber o chamado dele, e Ele está nos chamando. O primeiro passo é entender que Ele nos chama constantemente. Depois eu tenho que passar um tempo na presença dEle, eu tenho que rejeitar o pecado na minha vida, eu tenho que clamar a Ele em oração, eu tenho que me encher da palavra dEle, eu tenho que ruminar essa palavra, até essa palavra estar repleta assim que os meus poros chegam a transpirar a palavra dEle. Aí eu posso me entregar a Ele. Ter intimidade com Deus leva tempo. E não existe o meio termo, não existe paliativo para isso, se não permanecer na sua presença. E assim como Maria, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas menos importantes, coisas que acontecem ao nosso redor. Nós temos que abrir mão de algumas coisas para desenvolver tempo e relacionamento com Ele. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Reorganize a sua vida para liberar o teu tempo para Ele. Você ouviu o que eu disse? Reorganize a sua vida para liberar o teu tempo para Ele. Porque viver sem ter tempo para Deus é loucura. E eu fiquei pensando assim, onde será que é o nosso Vale de Inom aqui em Antonina? Onde será que o esgoto é jogado? Onde será que os rejeitos são jogados? Onde será que é colocado enxofre e colocado fogo e cheira mal? Quero que você pense sobre isso. Quantas pessoas estão vivendo assim aqui? O louvor pode subir aqui? Quantas pessoas estão vivendo assim? Mas a gente vive preocupado conosco mesmo. Maria abriu mão da sua segurança, abriu mão do seu futuro, sem pensar no depois, porque o que ela queria é se assentar aos pés do Senhor. Querido, olha o que nós passamos nesse 1 ano e 4 meses de pandemia. O que será que é mais necessário Deus permitir que ocorra conosco para a gente adorar Ele? Você tem motivos para adorar Ele, você está aqui. Você tem motivo suficiente para oferecer a Ele aquilo que você tem mais de precioso. Pastor, eu não tenho um nardo puro que vale 1 ano de salário. Você tem algo que vale mais. Você tem um coração. E pode falar assim, o meu coração não é mais meu, é teu. Não importa se as pessoas vão achar que eu perdi o juízo. Não importa se as pessoas acharem que eu fiquei fanático. Não importa se eu não quero mais viver naquele lugar fétido chamado pecado. Eu quero que você feche teus olhos. Eu quero que você me acompanhe aí. Quero que você me acompanhe por um momento. Quero que você viaje comigo no texto que eu li de Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Não deixa nada, preste atenção na minha voz. Quero que você entre pela porta que João abriu, a fim de que contemplássemos aquele mundo invisível onde nós viveremos. O mundo, querido, que
eu e você passaremos a eternidade. Você consegue ver? Você consegue ver? Lá está um trono cercado com um arco-íris. E assentado nele, vemos aquele que vive para todo sempre. Você está vendo? Veja os seres viventes entre as lâmpadas de fogo diante do trono. Ouça eles clamar assim: Santo, Santo, Santo. Quando eles dão glória, honra e ações de graça, aquele que era, e há de vir, os 24 anciãos vestidos de branco, prostrando-se diante do trono, adorando ao Senhor. Uau! Veja o Cordeiro que comprou homens para Deus com o seu próprio sangue e fez deles reis e sacerdotes para o Senhor. Olhe, ouça ao redor do trono dos seres viventes, dos anciãos e do Cordeiro, que há milhares de anjos clamando ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Você pode ouvi-los. Você pode ver a grande nuvem de testemunhas compostas por cristãos de todas as eras, reunidos tal qual uma nação poderosa. Agora eu quero desafiar você. Caminhe até o trono. Caminhe até o trono, se prostre aí. Nós podemos fazer isso. Nós não precisamos ter medo, não precisamos ter vergonha. Ali, ao lado do Pai, está Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. E Ele entende as nossas fraquezas, Ele se identifica com nossa vulnerabilidade, as tentações, já que Ele foi tentado em tudo, todavia Ele não pecou. Não fique tímido. Querido, nós não estamos invadindo uma área proibida, não é uma área proibida para nós. Na verdade, nós fomos convidados a entrar. Hebreus 4,14 diz assim: devemos nos aproximar do trono da graça com confiança. E já que nós fomos convidados, você pode se achegar ao trono. Você pode chegar no trono com frequência, para meditar, para contemplar, para expor o seu espírito à majestade divina, à eternidade, à santidade do nosso Rei glorioso. Aí a gente começa a olhar para as coisas da terra e fala: mas isso é tão pequeno. Apresente a Deus as suas necessidades agora. Você está perante o trono, você está prostrado, prostrada. Então apresente a Deus suas necessidades, as suas confissões. Olha que hora, as suas confissões. Apresente diante dele as suas realizações, seus compromissos, os seus apelos. Então, por fé, apenas observe as suas orações quando sobem como incenso perfumado ao Senhor. Deus quer uma geração de homens e mulheres que compreendam que a presença dEle é o maior tesouro. Se coloque em pé e continue com seus olhos fechados. Não seja tímido na presença de Deus. Não seja tímido, tímida na presença de Deus.
Deus quer levantar uma geração de Marias, de Martas e de Lázaro. Você consegue ouvir a voz dele? Você consegue contemplar a majestade divina? Você consegue sentir o perfume que ficou impregnado no cabelo dele? Ou você acha que na eternidade esse perfume vai cessar? Uau! Saiba você que esse perfume que foi derramado da cabeça aos pés até hoje exala o aroma na eternidade. Você não sabia disso, né? Você não sabia que esse perfume que Maria jogou sobre ele até hoje exala? E no céu, onde ele anda, os anjos sentem o cheiro do perfume. Foi aquela mulher, foi aquela que amava ele de maneira extravagante, foi aquela que não se importava o que os outros iam falar, foi aquela que não se importava o que a família ia falar, foi aquela que não se importava o que as pessoas iam falar. Ela queria se assentar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero estar próximo de ti. Senhor, eu não quero perder meu tempo com coisas fúteis, eu não quero perder meu tempo com bobagens, eu não quero perder meu tempo com coisas que perecem, mas eu quero gastar o pouco tempo que eu tenho nessa terra te adorando. Eu quero repetir o versículo que eu iniciei. Você com seus olhos fechados. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele, você entende agora? Aquele que está sentado no trono, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Senhor, nós nos rendemos a Ti nessa noite. Espírito Santo, o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. Nós queremos nesta noite aqui, Senhor, abrir o nosso coração. Queremos aqui nesta noite, Senhor, Te adorar. Querido, está na hora de você sair da tua situação, da tua zona de conforto e adorar a Deus independente do que os outros estão falando. Adorar a Deus independente do que vão falar de você. Adorar a Deus independente do que a tua família está falando. Adorar a Deus independente se você gastar todos os teus bens para adorar Ele. Eu não sei você, eu não sei como você está, mas nós não podemos voltar para casa do jeito que nós viemos. Está na hora de nós nos assentarmos ao pé do Mestre, dar valor àquilo que verdadeiramente tem valor, parar de ficar correndo atrás do vento. Porque o Gena, o Vale de Inom, o esgoto continua sendo despejado. O enxofre continua sendo colocado sobre os dejetos que saem da cidade. E o diabo continua colocando fogo. E o mau cheiro está exalando.
exalando o mau cheiro do pecado, exalando o mau cheiro de pessoas que estão pedindo socorro. Eu preciso sair daqui. Será que o nosso coração não é a casa que o Senhor escolhe para ficar nos últimos dias antes do arrebatamento? Uau! Será que você nunca pensou nisso? Entre tantos lugares para Jesus passar os últimos dias, ele foi passar numa casa humilde, simples. Maria, Marta e Lázaro ficou lá. Nós estamos vivendo a geração dos últimos dias, mas nós temos que parar com a passividade. Está na hora de nós assumirmos quem nós somos, mesmo que se os outros acham que nós estamos desperdiçando o nosso tempo, desperdiçando a nossa vida. O Senhor nos mostra onde é o Gena, onde é esse vale fétido. Será que você não se importa com as pessoas que estão lá? Será que nosso coração fica indiferente com pessoas que estão ardendo com o fogo do pecado? Maria recebeu um coração igual ao de Jesus. Por isso, aquilo que tinha valor para as pessoas, para ela não tinha valor mais. O que tinha valor para ela era a presença dele. Você quer a presença dele? Você quer ele na sua vida? Você quer assumir um compromisso diante de Deus nessa noite? Falar: Senhor, nada mais me importa, eu quero é a tua presença comigo. Senhor, nada mais tem valor para mim, o Senhor é o meu grande tesouro. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, meu querido, minha querida. Talvez você veio aqui buscar um milagre de Deus. O Senhor quer te dar algo maior do que esse milagre. Ele quer te dar a vida eterna com Ele. Você vem aqui buscando um emprego e Ele fala assim: eu quero dar algo maior do que o emprego, eu quero dar minha vida eterna com você. Talvez você venha aqui buscando a restauração do teu casamento. Ele fala assim: eu vou dar algo para você mais do que esse casamento, eu vou dar uma vida eterna comigo. É isso que Deus tem para nós nesta noite. Mas nós temos que nos assentar perante Ele. E o coração dele foi transferido para Maria. Você quer receber o coração dele nessa noite? A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. E é isso que eu quero orar. Você quer experimentar isso? Você quer ser batizado com esse amor? Você quer ser batizado com esse fogo, com esse amor nessa noite? Será que não chega de ficar igual Marta, correndo para lá e para cá? É ótimo, precisa. Ou será que a gente está igual os discípulos que criticavam ela? Você quer ser batizado com esse amor nessa noite? Eu não posso chamar você para vir aqui à frente, não tem espaço. Mas eu quero que você entenda que nessa noite o Senhor está liberando aqui algo diferente. O Senhor está derramando o amor dele pelas almas no nosso coração. O Senhor vai inquietar você, porque todas as vezes que você lê essa palavra Gena, você vai lembrar dos dejetos do esgoto de Jerusalém que era jogado lá. E as pessoas jogavam enxofre e punhavam fogo. Uma prefiguração do inferno, onde o fogo não apaga, o bicho nunca morre. Mas Deus não criou você para esse lugar. Deus chamou você para outro lugar.
para estar com aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro o louvor, a honra para todos sempre. Talvez você está aqui nessa noite e não tem certeza disso. Você acha que um Deus tão grande como esse não está contemplando você, falando assim: quebra o teu vaso de alabastro, quebra o teu vaso de alabastro, quebra o teu vaso de alabastro. Qual que é o teu vaso de alabastro? Os teus conceitos, a tua falta de tempo, a tua correria. Tudo isso é palha para ser consumido pelo fogo. Porque o que é eterno vai permanecer. Quero orar por você nessa noite. Você está sentindo o Espírito se movendo no nosso meio? Você está sentindo o Espírito de Deus se movendo aqui nessa noite? Você consegue ouvir os anjos do Senhor aqui nessa noite? Você consegue ouvir o barulho de muitas águas, a voz dele, dizendo assim: eu amo você, eu estava esperando essa tua atitude? Você consegue ouvir isso? Você consegue ouvir o barulho das asas dos anjos voando e dizendo assim: eu não vejo a hora deles se levantarem, eu não vejo a hora deles tomarem uma atitude e adorar aquele que é digno. Santidade ao Senhor é o que Ele nos pede. O Senhor está nos pedindo nessa noite santificação. Santificação. Querido, nós viveremos ainda este ano um derramar tremendo de Deus. Querido, será que você não percebe que nós estamos vivendo o princípio, o início de um avivamento? Será que você não consegue perceber o Espírito de Deus se movendo entre nós, clamando assim: santidade ao Senhor? Será que você não consegue o Senhor dizendo assim: apenas se assente aos meus pés, apenas me obedeça, apenas faça aquilo que eu estou pedindo, apenas olhe para aqueles que estão nos dejetos, apenas olhe para aqueles que estão cheirando mal pelo pecado? Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante de Ti nesta noite. Nós declaramos que toda honra, toda glória é para o Senhor. Pai, nós não temos palavras para expressar a gratidão do nosso coração pela tão grande salvação que o Senhor nos deu e nós não merecíamos. Naquela cruz o Senhor levou o nosso pecado para que hoje nós pudéssemos estar vendo aquele que está sentado no trono. Tem gente pensando: Senhor, eu não consigo. Fala: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, fala para ele: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Se a Bíblia diz que o amor dele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que tal pedimos para o Espírito Santo derramar esse amor no nosso coração? E eu quero profetizar que você nunca mais será o mesmo homem, nunca mais será a mesma mulher, porque um amor pelas almas vai arder no teu coração, o amor pela obra do Senhor vai arder no teu coração. Você não vai sair daqui mais como o mesmo. O Espírito Santo vai te incomodar a partir de hoje, vai te incomodar por aqueles que estão nos dejetos da cidade. O Espírito Santo vai te incomodar com aqueles que estão no esgoto da cidade e estão queimando. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para ouvir a voz dele e segui-lo. Ide, portanto, e fazei discípulos
de todas as nações. Pai, o Senhor tem um chamado para esta igreja. O Senhor tem levantado esta igreja para ser uma igreja relevante. Não aqui em Antonina, nesse litoral. Desde o Senhor insiste em falar isso, eu tenho que repetir. Pessoas virão de longe para saber o que acontece nessa cidade. As pessoas falam, é o que acontece naquela igreja que faz a diferença. Um verdadeiro reboliço espiritual ocorrerá aqui. As pessoas não vão entender o que está acontecendo. As pessoas não compreenderão uma alegria de um povo que vai repetir aquilo que a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Os cultos terão hora para começar, querido. Vai ter uma oração final e muitos vão ficar aqui prostrados no chão, apenas assentados no pé do Mestre, adorando, ouvindo Ele, sentindo o seu perfume. De máscara e tudo, você vai sentir o bom perfume de Cristo. Tem pecado para confessar ainda? Aproveite. Senhor, eu me rendo. Fala para Ele. Fala, pode falar. Um Deus amoroso está aqui. Não é um Deus que veio punir você, Ele veio para salvar você. Ele não veio para jogar você no dejeto do esgoto, Ele veio para tirar você desse esgoto. O que você precisa quebrar nessa noite? Maria quebrou o vaso de alabastro. O que precisa ser quebrado nessa noite na sua vida, meu querido, minha querida? Pastor, eu preciso quebrar o meu orgulho. Pastor, eu preciso quebrar minha passividade. As pessoas estão morrendo e eu não estou fazendo nada. Estou preocupado é comigo só. Então você precisa quebrar o teu egoísmo. Pastor, eu preciso quebrar minha negligência, que nem a Bíblia eu tenho lido. Pastor, eu preciso quebrar minha preguiça, que nem orar eu tenho orado. Pastor, eu preciso quebrar minha falta de fé, porque eu não creio. O Senhor te surpreenderá. Mas a murmuração não pode se fazer presente mais no nosso meio. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Uau! 1 Tessalonicenses capítulo 5. O Senhor está pedindo isso de nós. O Senhor está levantando nesta noite aqui nesse lugar ministérios poderosos. O Senhor está reconstruindo ministérios. Reconstruindo sonhos de pessoas que um dia trabalharam para o Senhor e hoje estão longe dele. Você acha que você viveu todo esse tempo, aprendeu o que você aprendeu para ficar do jeito que você está? Não, nada disso. Nada disso. Você acha que está com a vida estabilizada? Agora eu vou viver. O Senhor falou assim: agora você vai começar a trabalhar. O Senhor está te convocando. Olha só, Ele não está te chamando, Ele está te convocando nesta noite. Meu Deus, querido, há como se fosse uma nuvem de temor da glória de Deus nesse lugar. Um temor de Deus nesse lugar. Meu Deus, é um temor de Deus. Temor de Deus. Quando Deus se manifesta é assim. Às vezes o nosso silêncio fala mais do que muita coisa.
por que você está procrastinando ainda há tanto tempo? A partir de hoje, as palavras que saírem do teu lábio serão como palavras de fogo, vai queimar o coração das pessoas. O Senhor quer usar a sua vida para fazer parte desse avivamento. Ele não está chamando você, você não vai ficar olhando, eu quero que você faça parte. Mas sim, você. O Senhor já tirou você do Gena, tirou você de lá, tirou você do esgoto. Ele apenas pede que você se assente aos pés, à presença dele. Eu quero orar, abençoar a sua vida. Oh, Espírito de Deus. Senhor, eu quero te pedir nessa noite um batismo de amor. Talvez você nunca recebeu o amor do teu pai, não é verdade? Nunca recebeu o amor dentro de casa, um pai severo. Deus não é assim. Deus é amor. O Senhor está te levantando nessa noite. Senhor, derrama do teu amor agora, Senhor. Derrama do teu amor agora. Derrama do teu amor agora. Nós precisamos sentir esse teu amor nessa noite. Pode, meu querido, eu tenho convicção disso no meu espírito. Você está pedindo o amor de Deus, pode receber. Você vai te tocar nessa noite. Você não vai sair daqui sem receber o toque nessa noite. Senhor, toca agora, Senhor. Envia os teus anjos, Senhor, a favor desse ministério para começar a tocar as vidas desse lugar. Deus, começa a tocar agora de maneira gloriosa. Começa a encher o teu povo de uma alegria sobrenatural, um temor sobrenatural, uma unção, um batismo de amor. O Senhor está te restaurando, dizendo para você, mesmo se o teu pai e a tua mãe te desamparou, eu nunca te desamparei, diz o Senhor. Eu estou te chamando para uma obra gloriosa, fazer parte de um mover tremendo nesse litoral. Eu te trouxe aqui nesta noite para você saber que você é amado, amada minha. Eu apenas quero que você fique na minha presença. Eu apenas quero que você me adore. Eu apenas quero ser o primeiro lugar na sua vida. Eu apenas quero reinar na sua vida. O Senhor apenas quer pedindo isso para você. Deixa eu reinar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero fazer o meu trono no seu coração. Meu Deus, querido, eu tenho que encerrar o culto. Por causa do nosso horário. Eu estou numa expectativa naquilo que Deus fará conosco aqui. Com seus olhos fechados, eu postei assim, cada culto eu encontro com Deus, que Deus me falou isso. Então, cada vez que eu estou vindo para a igreja, estou vindo com uma expectativa. Eu olho para o céu e falo assim, Senhor, é hoje? Senhor, é hoje? Pai, eu quero apresentar cada vida aqui nesse lugar. Quero apresentar cada coração aqui. Deus, eu sei que o Senhor está derramando sobre nós o teu amor nesta noite. O Senhor está derramando um coração amoroso. Se você não sabia, saiba, o amoroso é uma das características de Deus. Caráter de Deus, Ele é amoroso. Pai, eu quero apresentar cada família aqui nessa noite. Deus, nós queremos nos assentar mesmo nos teus pés e apenas te adorar, como Maria. Levante sua mão para o céu. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta noite. Eu quero agradecer ao Senhor por esse batismo de amor, esse amor extravagante. Quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor realizou nessa noite e por aquilo que o Senhor continuará fazendo quando nós estaremos voltando para casa. O Senhor vai continuar falando com você. Você vai começar a olhar para coisas pequenas agora e vai ver a grandiosidade de Deus.
Coisas que você nunca tinha observado, você vai começar a observar a partir de hoje. Como Deus tem cuidado de você até agora. Pai, cubra-nos com o teu sangue, e que esta semana nós possamos ser instrumentos do Senhor para tirar essas pessoas que estão no esgoto da nossa cidade, desse litoral. Que nós sejamos instrumentos do Senhor, que nós possamos quebrar o vaso do tempo e ir atrás, o vaso da passividade, deixar de ser negligente e anunciar as boas novas. Que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a graça do Filho Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre ela permaneça, em nome de Jesus. Amém? Uma semana abençoada, que o Senhor te renove, que Deus te fortaleça